A primeira questão é dizer o seguinte: se este é um processo negocial que ficámos a saber hoje, que começou hoje, também ficámos a saber que este processo negocial, com a complexidade das matérias que estão aqui em cima da mesa, nomeadamente em relação às questões de carreira, só tem uma reunião, que é no dia 5 de abril. E, portanto, não se percebe como é que, perante matéria tão complexa e que exige um bom estudo sobre qual é o impacto em cada pessoa e quantas pessoas, enfim, uma reunião para fazer tudo isso, convenhamos, em nossa opinião, e insistimos todos muito na reunião, deveria ser um processo com mais reuniões, ou seja, quando o Ministério da Educação, o Sr. Ministro afirma que depois pode haver a negociação suplementar, o Sr. Ministro já parte de um princípio que não vai haver acordo, porque a negociação suplementar existe para quando não existe acordo, e nós gostaríamos que houvesse acordo, e é por isso que aqui estamos, que é para tentar chegar a acordo, não é para tentar chegar nem a greves, nem a negociações suplementares. O Sr. Ministro acha isso. Segundo, o Sr. Ministro informou-nos que acabou a mesa negocial única. Estas 9 organizações decidiram que vão requerer ao Ministério da Educação que a negociação, seja uma reunião ou mais, como se pretende, continue a ser com a mesa negocial única. Se começou assim, não faz sentido dividir. Percebemos porque é que se quer dividir, mas não nos parece bem. E qual é o motivo? Não sabemos, o Sr. Ministro é que decidiu isso, não é? Nós achamos que às vezes o dividir dá jeito, sobretudo ao poder, não é? Mas por nós sentimos-nos bem juntos e não temos nada contra isso e, portanto, vamos dizer ao Sr. Ministro que estamos de acordo que se mantenha a mesa negocial única para este processo negocial e depois logo veremos. E a proposta? Depois, dizer que relativamente ao resto, como nós dizíamos ali, é assim, querem-se corrigir assimetrias cometendo outras. Era quase, como também demos como exemplo, é quase como quando nós vamos num local de terra batida depois da chuva e metemos o pé numa poça d'água, para tirarmos esse pé da poça d'água metemos lá o outro. E, portanto, aqui há um conjunto de assimetrias que não se percebem bem quais, mas que poderão eventualmente ser mitigadas, mas há outras que se vão aprofundar. Porque, entre outros aspectos, e nós fizemos logo ali 3 ou 4 perguntas em relação à proposta que ali estava, que o Ministério também não tinha ainda para responder, porque, vamos lá ver, o Ministério vai dispensar todos os professores, só este exemplo, vai dispensar os professores, não são todos, mas em determinada situação, abaixo do 4º e do 6º escalões, com aquele critério de entrada e de tempo de serviço, de vagas ao 4º e ao 6º. E quem já passou de vagas ao 5º e ao 7º. E de quem já passou do 7º vai ter um ano de progressão. Primeiro, há professores que já passariam ao 5º e ao 7º sem sujeitarem a vagas. Quem tivesse excelente, quem tivesse muito bom, quem apanhasse vaga. E, portanto, esses professores que já iriam progredir sem ficar parados, a esses professores, o que é que eles vão beneficiar com isto? Nada, nem a dispensa das vagas, porque já estavam isentos, nem o ano de serviço, porque estavam abaixo do 6º escalão. Portanto, este é 0. Por exemplo, mesmo os colegas que já estão para além das vagas e que vão recuperar o tempo de serviço que estiveram à espera. Por exemplo, o Ministério não nos respondeu se esse tempo de serviço corresponde apenas ao tempo de serviço de quem esteve lá mais de um ano, ou se, por exemplo, um professor que chegue em janeiro ou em fevereiro de 2022, que chegou ao ponto de poder progredir, só vai poder progredir em janeiro de 23, ou seja, quase um ano depois. Este tempo de espera, para quem progride na primeira oportunidade, mas também está muitos meses, quase um ano por vezes, a aguardar, é também ou não é recuperado. Tivemos também resposta sobre isso. E depois é assim, em relação aos colegas que já perderam muito tempo de serviço e chegaram ao topo da carreira, a opinião das organizações sindicais é que deveria haver aqui uma consideração para efeitos de aposentação desse tempo. Aliás, o que nós defendemos na proposta entregue pelas 9 organizações era que os professores, por opção, deveriam poder usar o tempo que lhes foi descontado, ou que não foi contado, que não foi recuperado, para efeitos de carreira e para despenalizar ou a antecipação ou para majorar o valor da pensão, que está a ser muito prejudicado pelos anos em que as pessoas estiveram com o tempo congelado e que não recuperaram. O Ministério sobre isso nada diz. Já agora, é dizer que aos colegas do 7º, 8º e 9º que poderão recuperar um ano porque já passaram do 7º, nós estamos a falar de pessoas que estão a perder 12 anos de serviço, que estão a perder 10 anos de serviço. É evidente que pode perguntar-se, bem, mas recuperar um ano é melhor que não recuperar nada. Pois, e recuperar 2 anos, 9 meses e 18 dias foi melhor que recuperar só um ano e meio.
Mas convenhamos, o que está aqui a dizer é a recuperação de um ano a quem já perdeu 10 e 12 anos de serviço. Ou seja, não vai resolver este problema. Portanto, o problema da perda de tempo de serviço, da impossibilidade de muitas pessoas conseguirem chegar ao topo, evidentemente que esse vai manter-se. Porque, repare-se, o Ministério da Educação, quando já nos tinha dito, até em reunião anterior, que 75% dos professores iriam ficar dispensados de vaga, ou isentos de vaga, iam passar ao quinto escalão, e 58% ao sétimo, quer dizer que, no fundo, o que está a dizer é que alarga a mais 25% no quinto e 42% no sétimo. Portanto, a maior parte dos professores, nessa matéria, já iria estar isenta. É bom, fiquem todos isentos. É mau que só fiquem alguns isentos, tendo em conta quem tem um tempo de serviço inferior àquele que agora aqui é considerado. Agora, aqui nunca há resolução das simetrias. A carreira está completamente posta em causa a partir do momento em que continuamos a perder tempo de serviço, em que há perdas diferentes, em que nem sabemos como é que vão fazer essa recuperação do tempo que está perdido. Há colegas que estiveram 4 e 5 anos a aguardar vaga. Há colegas que só tiveram um. Portanto, há aqui também, como não sabemos, não nos disseram, como é que vão recuperar esses anos. É de uma vez, e as ultrapassagens. Esta aqui é também, e para além disso, esta é uma das assimetrias que a carreira tem, exatamente. É o facto de haver muitos professores, cerca de 11 mil professores, agora já serão mais até, que ultrapassaram 54 mil professores que já estavam na carreira antes dos períodos de congelamento. Esta assimetria tremenda, que aliás os sindicatos, todos os sindicatos, têm vários processos em tribunal, precisamente para ter um desfecho que esperamos que seja, pelo menos não poder haver ultrapassagens entre gente com menos tempo e outra com mais tempo, sobre o Ministério nem disse nada. Nem disse nada. Essa é uma assimetria grave, não é? Portanto, ficou muito aquém do que se poderia esperar. Acha que o facto de terem agendado só uma reunião pode querer dizer que esse documento sofrerá poucas alterações mesmo depois de vocês apresentarem as vossas propostas? Pois, não fazemos a mínima ideia. Quer dizer, como já se viu, esta é uma situação, uma negociação muito complexa, não é? Não é uma coisa simples. Seria mais simples se nós estivéssemos aqui a discutir, e aliás, como dissemos ao Ministério da Educação, porque vamos lá ver, a perda de tempo de serviço não é inédito. Nós já tivemos perdas de tempo de serviço e que depois do tempo 1990, com uma portaria do tempo do governo de Cavaco Silva, houve uma recuperação gradual do mesmo. Depois, em 95, com uma decisão do governo de António Guterres, o tempo foi contado de uma só vez e recuperado totalmente. Portanto, nós já tivemos situações de perdas de tempo de serviço, já tivemos situações de divisão de carreira, por exemplo, no tempo não dos titulares, mas no tempo, por exemplo, da candidatura ao oitavo escalão, que era uma candidatura a meio de carreira. Sempre que houve algo que distorceu ou perverteu a carreira, houve sempre uma solução política seguinte que permitiu corrigir na totalidade, nem sempre imediato. E agora não há solução política para isso. Não sei se é má vontade. O que sabemos é que o Ministério o Sr. Ministro passou boa parte do tempo, toda a parte inicial, a tentar nos dizer que os professores e a carreira docente, que em relação ao regime geral, que nós estávamos com uma situação que era mais benéfica, enfim, deu-nos ali vários exemplos da comparação com o regime geral. Mas é o que também todos nós dissemos ao Sr. Ministro. Se fosse para ser igual ao regime geral, não havia uma carreira docente, estávamos no regime geral. E, portanto, quando há um estatuto de carreira docente, que os professores muito lutaram por eles, desde 72, 73 até 89, quando tivemos o primeiro estatuto. Depois ele teve sempre várias, enfim, vicissitudes que foram sempre corrigidas. E, portanto, esta é a primeira vicissitude, e que vicissitude, que o Ministério da Educação põe ali alguns remendos para tentar ali criar ali uma situação em que alguns professores vão fazer uma conta e dizer eu agora já vou ficar dispensado de vaga, e, portanto, mas as pessoas não pensam para o imediato, pensam para o futuro e percebem que aquilo que aqui está a ser proposto não corrige assimetrias nenhumas, cria novas assimetrias, não recupera o tempo das pessoas de serviço que cumpriram, não, em alguns casos mitiga, noutros casos nem sequer recupera coisa nenhuma. Pronto, e portanto aquilo que nós aqui temos, quer dizer, se esta for a proposta do Ministério, é algo que não é aceitável. E queremos dizer que as greves continuam. Não, o plano de lutas depois da reunião de hoje, aliás foi por isso que também demorámos aqui mais um pouco, porque estivemos aqui a organizar precisamente as questões da luta dos professores, não são só greves, mas como se sabe, a partir do dia de 27 e 28, não é?
vamos começar a ter greves, embora não com impacto no serviço letivo, não tanto com isso, só com a última hora do tempo letivo, mas a partir do início do terceiro período, a 17, portanto, greves por distritos, 17 de abril a 12 de maio, sim, com concentrações nesses dias também, 6/6 de 23 ainda, e depois o final do ano, mas isso é assim. Não será um terceiro período calmo, como pede o ministro? Não, para ser um terceiro período calmo, tínhamos de ter hoje tido acesso a uma proposta justa. E como não tivemos uma proposta justa e que realmente corrigisse as assimetrias, e como dissemos, não tinha que ser imediato, aliás, os sindicatos, estas 9 organizações, entregaram no dia 13 de março uma proposta ao Ministério de recuperação faseada do tempo de serviço, com abertura para que esse faseamento vá mais longe. Nós não fomos propor que vá para além da legislatura, porque parecia mal que nós fôssemos propor a um governo que fosse para além do seu mandato, mas que o governo assim o entendesse e nos propusesse que tivesse que ser, nós estaríamos abertos a que pudesse ser essa a solução. Portanto, e nós sempre dissemos, não é? Nós estamos disponíveis para discutir de forma faseada, mais longamente, menos longamente, mas estamos disponíveis para discutir a recuperação no tempo em que for possível ao país garantir essa recuperação. E há já estudos que provam que não é assim uma coisa tão insuportável. Agora, o que não estamos é para, os professores não estão para abrir mão do seu tempo de serviço, o tempo de serviço cumprido. Porque, e repito, não tem efeitos só imediatos, claro que tem, na remuneração, mas tem efeitos no seu futuro, na sua velhice, na sua pensão de aposentação. E isso não pode ser. Portanto, aquilo que nós queremos aqui é que sejam as pessoas tratadas com justiça e, para além disso, também já agora pusemos aqui novamente aspectos que o Ministério da Educação continua a não querer abordar, já o tínhamos dito. As organizações colocaram questões que têm a ver com a mobilidade por doença, que continua fora da mesa das negociações, com a aposentação dos professores, pusemos questões que têm a ver também com o inferno a que as pessoas estão a ser sujeitas nas escolas com os serviços mínimos, de que, pronto, por força de uma greve que em termos práticos não tem praticamente aderentes, no entanto os professores estão a ser obrigados a ter que permanecer ali como se fossem piquetes de substituições. Pronto, e, portanto, essas questões colocámos, mas aí o Sr. Ministro passou ao lado. Em relação ao resto, foi o que dissemos. Portanto, as outras 3 questões, burocracia, monodocência e técnicos especializados, o Ministério, sobretudo, o que hoje nos pediu foi sugestões ou propostas para essas matérias. Sobre a monodocência nem sabíamos que já tinham uma proposta, ficámos a saber, porque entregou aos senhores jornalistas um documento que não nos entregou a nós, e, portanto, ficámos a saber que eles já tinham uma proposta, porque não foi o que nos disseram. Agora, aquilo que nos pediram foram propostas, e são propostas que vão muito além do que o Ministério está a propor, porque não vale a pena continuarmos a ter reduções de componente letiva por antiguidade no primeiro ciclo e nos outros setores todos, que depois são preenchidas pelas escolas com atividade letiva, porque não pode ser, não é? Com coadjuvações, com apoios, com substituições, com tudo isso. Esse é um problema. Portanto, aqui parece-nos a nós que é inevitável que tenha algum impacto no imediato na aposentação e que no futuro passe a ter um horário de trabalho igual desde o pré-escolar até ao ensino secundário, 22 horas com as reduções normais. Agora, claro que isto implica outras mudanças e essa é uma discussão que tem que ser feita. Por fim, os técnicos especializados, para além da sua vinculação, que é importante que aconteça, é preciso também haver uma valorização do seu salário. Eles, no máximo, mesmo com habilitação semelhante aos docentes, chegam ao índice salarial 151. Os professores começam precisamente no 167. E, portanto, há aqui um desajuste. E, portanto, em nossa opinião, há a questão do vínculo, sim, mas há também a questão remuneratória e as condições de trabalho dos técnicos especializados, que, como são 35 horas de trabalho e não são 35 horas letivas, não letivas, porque tem horário letivo e não letivo, estamos a falar de 35 horas muito, muito exigentes para quem tem a atividade que tem, por exemplo, os terapeutas, psicólogos e outros técnicos especializados. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora foi uma reunião que, como disse, esperávamos mais, hoje penso que sim, podemos dizer, esperávamos mais da parte do Ministério da Educação, muito mais, dizem aqui os meus colegas, e parafraseando o meu colega Filipe Paulo na reunião, que esteve muito bem logo de início, diz que vai sempre com uma expectativa positiva e que desta vez de positivo o que encontrou lá foi a nova aparelhagem que nos permite todos ouvirmos com as melhores condições.